Timácio, nós vamos com a 36. Eu vou com o Yuri Pita, falando aqui sobre a questão, Yuri, do encontro entre Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, e Gilberto Kassab, do PSD. Eduardo Leite havia firmado um apoio, ali um acordo, né, que não ia sair do PSDB, inclusive teve o nome lançado à reeleição pelo presidente do partido. Agora volta a se falar numa possível saída de Eduardo Leite para o PSD para disputar a presidência da República. E aí? Pois é, Dani, teve essa conversa ontem, no fim da tarde, entre Eduardo Leite e Gilberto Kassab aqui em São Paulo, e também participou o prefeito da cidade do nosso amigo aqui embaixo, Leandro Rezende, Eduardo Paes, os dois Eduardos estão conversando com o Eduardo Leite. E aí, hoje de manhã, antes de deixar São Paulo, Eduardo Leite também esteve com o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, que também está de filiação acertada com o PSD, provavelmente para ser candidato ao Senado no seu estado. E aí fica aquela situação, peraí, mas no fim de semana teve esse movimento que eventualmente para Eduardo Leite abrir mão da sua convicção pessoal de não se candidatar à reeleição e agora volta a acenar com um possível voo em direção ao Palácio do Planalto. E é isso mesmo que está acontecendo. No fim das contas, algumas pessoas de dentro do PSDB veem todos esses movimentos de Eduardo Leite como uma valorização de paz, como uma forma dele se manter no debate nacional, porque não é fácil resolver nenhum dos dois caminhos. Se eventualmente decidir ser candidato à reeleição no Rio Grande do Sul, cria por um lado, poderia acalmar a sua base, contaria com apoio, inclusive, de setores empresariais, de diversas organizações do Rio Grande do Sul que aprovam o governo Eduardo Leite. Houve uma recuperação de avaliação da gestão e algumas pesquisas que circulam entre os partidos dizem que ele tem, neste momento, favoritismo para a reeleição, mas causa ciumeira entre aqueles que cogitam ser candidato apoiado pelo governador Eduardo Leite. Sem falar que ele teria que justificar a quebra de uma convicção pessoal. O voo nacional, qual é o problema? A outra declaração dele, não só pública, mas inclusive no privado, para os seus atuais correligionários do PSDB, de que travaria a disputa, que travaria o debate sobre a viabilidade da candidatura de João Dória dentro do partido e não fora. É claro que, quando recebe um aceno de Gilberto Kassab para que faça esse movimento, e aí houve sim conversas de como seria, se esperaria o momento de Rodrigo Pacheco oficialmente dizer não sou candidato a presidente, obrigado por todos os gestos que foram feitos dentro do partido, mas eu tenho que cuidar da presidência do Senado, para daí sim Eduardo Leite fazer os próximos movimentos que seria essa filiação e avaliar quem iria com ele, quem o acompanharia nesse movimento. Tudo ainda tem coisa de 20, 30 dias ali para ser resolvido, nada vai acontecer, muito provavelmente, antes de março, que é o prazo da janela partidária, porque... Yuri, deixa eu te interromper. Claro. Não, assim, o que você vê hoje, você que fala muito com o pessoal do Eduardo Leite, ele ainda não sabe se fica, é isso? É exato, ele fez um compromisso com lideranças do PSDB, aquelas lideranças que ele esteve terça passada em Brasília, dizendo que iria travar esse debate dentro do partido. Houve esse convite de Gilberto Kassab para se encontrarem ontem aqui em São Paulo. Ele ouviu a conversa, não se negou a conversar. Importante registrar que hoje de manhã ele esteve com Paulo Artung, que é um dos políticos que é entusiasta do nome de Eduardo Leite, entusiasta de uma canalização da chamada terceira via contra a polarização Lula-Bolsonaro, mas a grande questão de fato é que lá no Rio Grande do Sul, que ninguém dá como certo que vai haver nenhuma coisa nem outra, ainda é um compasso de espera, porque ambas as decisões têm muito peso para ser carregado, têm muito discurso para ser travado. Agora, se perguntar dentro do PSD aqui em São Paulo, Eduardo Leite vai? Já tem gente preparando a ficha de filiação para ele, inclusive porque faz parte, e aí trazendo uma outra avaliação, de que poderia se reproduzir aqui em São Paulo conversas semelhantes àquelas que o Leandro Rezende trouxe do Rio de Janeiro, das conversas que Eduardo Paes, do PSD, fez com partidos como, por exemplo, o PDT lá no Rio de Janeiro. Olha, o presidente do PSDB não gostou dessa sinalização, foi às redes sociais de uma maneira bastante tucana fazer um alerta ali ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele diz: Bruno Araújo, presidente do PSDB,
Acaba de tuitar, viu, gente? Não tem nem 20 minutos. O governador Eduardo Leite é um brilhante quadro da vida pública e foi alçado à política nacional por um importante investimento de confiança e prestígio de diversos líderes do PSDB nas prévias do partido. Tradução, né? Tradução do tucanês para o português. O que ele está querendo dizer é que Leite tornou-se o que se tornou, uma opção para o cenário nacional, porque líderes do PSDB acreditaram nele como nome para concorrer às prévias, que ele perdeu para João Dória. Segue. Acreditamos que seu projeto siga com o total apoio do único partido, o PSDB, que ele, Eduardo Leite, teve em sua jornada política. Aliás, por isso pareceu evidente em evento do partido em que fui convidado em Porto Alegre no último sábado. A gente antecipou que ia ter e que Bruno Araújo achava que aquele ato no final de semana encerrasse as especulações. Não aconteceu. E aí ele segue. O eleitor gaúcho sempre exigiu firmeza de posições de seus líderes e Eduardo é firme, mas não vai dar margens para que o seu eleitor fique em dúvida sobre essas posições com as informações desencontradas que circulam. Nem sempre a grama do vizinho é a mais verde. Renata Agostini quer fazer um apontamento? Essa reação pública, né, mais uma do presidente do PSDB nas redes, né, nesse caldo de mudanças ou de tentativas de pressão para mudar o curso da decisão do PSDB, é interessante porque a gente está vendo, está cheio de bastidor sobre esse chique-puxa, mas manifestações feitas nas redes sociais, tanto pelo presidente do PSDB quanto por integrantes da cúpula do PSDB, o que mostra que os integrantes do tucanato ali estão sentindo uma necessidade de colocar na rua a pressão também para que haja ali uma definição do caso.